Fala galera de Smart, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais um Smart Responde. Hoje vamos responder as perguntas que foram feitas aí na caixinha durante a semana. Então, gente, muita pergunta aí durante a semana. Vou responder aqui para vocês. Então, estamos aí, galera. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta do Fernando Velota, né? Ele pergunta como saber se o imóvel tem dívidas ou não. Acho que um dos principais problemas aí é o arrematante, né? Assumir eventual dívida de IPTU e condomínio. É um dos principais cuidados que o arrematante tem que ter, é identificar se o edital ele está passando essa responsabilidade pelas dívidas de IPTU e condomínio para arrematante, ou se está liberando. Então, essa informação vai constar no edital, se passa ou não para arrematante. Normalmente o edital vai citar lá o artigo 130 do Código Tributário Nacional, que libera o arrematante de eventual dívida de IPTU, e o artigo 908 do Código de Processo Civil, que também libera lá da questão da dívida de condomínio. Agora a pergunta específica é como identificar se tem dívida. Normalmente, se tiver, o edital vai citar ali o valor da dívida. Se for responsabilidade do arrematante, ele vai citar o valor da dívida. Mas às vezes ele libera o arrematante, mas também não fala nada do valor. E é bom o arrematante levantar esse saldo aí para saber qual é o valor da dívida. Mesmo que ele não vá pagar, não vá assumir esse ônus, é sempre bom saber. Dívidas de condomínio, vai ter que entrar em contato com o síndico ou com a administradora do condomínio para levantar esse valor. Dívida de IPTU, vai ter que entrar em contato com a prefeitura, normalmente ali o setor da Fazenda Pública, né? Secretaria de Finanças ou Secretaria de Fazenda. Cada prefeitura tem o seu nome específico, ou mesmo a questão da dívida ativa. De repente a dívida já foi inscrita em dívida ativa, procurar no setor da dívida ativa, e normalmente você consegue fazer essa consulta toda online, né? Toda pela internet. Entra no site da prefeitura com o índice cadastral do imóvel que você encontra na matrícula, você consegue identificar e levantar esses dados. Agora, não confundir com o número da matrícula, são coisas diferentes, né? O número da matrícula é informação de cartório, consulta em cartório, não é esse número que você usa para consultar na prefeitura. A prefeitura tem uma inscrição própria, cada prefeitura chama de um jeito: inscrição imobiliária, índice cadastral, para você pegar essa informação que também vai constar na matrícula, para consultar junto ao site da prefeitura se tem ou não dívida de IPTU. Beleza, a próxima pergunta aí é do Cleiton Marcelino Pereira. Ele fala de uma licitação aberta da Caixa e há um processo de dívida de condomínio contra o devedor em paralelo. Pergunta se é um perigo. Isso está sendo comum, né? Porque a pessoa ela deixa de pagar o financiamento e também, em paralelo, deixa de pagar condomínio. Tá? O cara já está sem condições ali, então ele deixa de pagar as duas coisas. Então são dois procedimentos distintos, né? Ele deixando de pagar condomínio, vai ser ali penhorado os direitos que ele tem sobre o imóvel, que ele não tem a propriedade. Muita gente confunde. Enquanto você está com financiamento ativo, você tem apenas direitos sobre esse imóvel, ao final, depois que está tudo, a propriedade vem para você. Então, se você não tem a propriedade, se você deixar de pagar o condomínio pode penhorar o quê? Os direitos que você tem sobre o imóvel, não a propriedade. Embora algum juiz aí, na contramão do que deve ser feito, penhora o imóvel, mas a regra é penhorar os direitos. E depois que você deixa de pagar o financiamento, é feita a consolidação da propriedade. Na hora que consolida a propriedade, o imóvel fica 100% ali em nome do banco. Aí, nesse momento, esses direitos que você tem, ele fica com valor econômico zero. Você não tem mais nenhum direito ali, o devedor. Então, a penhora que foi feita lá no processo de condomínio, ela perde totalmente o efeito, ela perde o objeto. Penhorou algo que hoje não vale mais nada, porque com a constituição ali da consolidação da propriedade, aquela penhora perdeu totalmente o efeito. Então, o que acontece aí é que o cara que compra o leilão de direitos, depois que consolidou, ele não tem mais nada. Então, o risco maior é para o cara que está participando do leilão de direitos, dele comprar algo que depois que consolidou não tem mais valor econômico nenhum. Então, ele vai ter um problema. Agora, se você está comprando no leilão da consolidação da propriedade, no leilão extrajudicial, para você, tranquilo, não vai ter esse problema. Agora, pode ser que já tenha ocorrido o leilão de direitos anteriormente, aí vai gerar um conflito aí se o cara já registrou, se não registrou. Por isso, o cuidado também é
se já ocorreu ou não o outro leilão. Então você tem que fazer essa pesquisa, verificar se já teve ou não o outro leilão. Então quem está comprando, verificar se já não teve o outro leilão em andamento aí. Quem levar o título lá primeiro a registro que vai conseguir fazer o registro. Então o cuidado é esse, né? Verificar se teve ou não já ali o outro leilão, se a pessoa já levou o título a registro ou não, sendo que o risco maior é para o cara que comprou no leilão de direitos, né? Porque para ele esses direitos aí depois que consolidou, ele vai ter problema, porque ele não vai conseguir fazer esse registro do imóvel, que não há mais direito nenhum ali, e para reaver o dinheiro ali, se de repente já foi distribuído no processo, ele vai ter problema, né? Ó, Cássia Alves, o que são direitos sobre imóvel? Exatamente o que a gente está falando aqui. Quando há um financiamento, você não é proprietário do imóvel, você tem direitos sobre esse imóvel. Esses direitos têm valor econômico, não é propriedade, é diferente. Então, se você deixa de pagar condomínio, vai ser penhorado os direitos, não é propriedade. Muita gente se enrola nisso, que não conhece, vê lá um anúncio do imóvel, vê lá a foto do imóvel, não entende nada, entra lá, pô, tá muito barato esse imóvel aqui, leilão de direitos. Quem compra leilão de direitos assume o saldo do financiamento. Então tem que ter cuidado ali. Para quem está começando agora, é arriscado entrar em leilão de direitos, que é algo mais complexo, requer uma análise aí de mais informações para evitar fazer, de repente, aí, entrar numa arrematação que você vai ter prejuízo, que você pode assumir o saldo devedor do financiamento. Então leilão de direitos, isso não é a propriedade, é você arrematar basicamente a posição que aquele devedor tem no contrato. Então você está arrematando uma posição contratual com ônus e bônus. Você vai assumir o saldo devedor. Então, em regra, não é interessante. É claro que em alguns casos pode ser interessante, o saldo devedor é pequeno, você não vai assumir porque o próprio juiz já liberou ali no próprio processo, já determinou sobre isso, o valor da arrematação é suficiente para quitar tudo. Então depende muito do caso concreto, mas não recomendo para quem está começando aí, porque requer mais conhecimento, né? Quando tem dívida de IPTU e ação judicial, a Caixa paga, vai depender sempre da previsão do edital. Então leia sempre o edital que vai dizer quem é que assume esse ônus aí de IPTU e condomínio, se vai ser o próprio banco ou se vai ser o arrematante. Então leia o edital que vai dizer se assume ou não. Beleza, galera? Vamos para a próxima pergunta aqui. Muita pergunta sobre financiamento. Muita gente não sabe, né? Que não é tão divulgado, que em leilão de imóvel você pode comprar financiado. É claro que tem que ter essa previsão no edital. Então aqui ó, a Bia, Oliver, a Bernardino, Karine, Nelson e Elis basicamente perguntaram isso, né? Posso comprar, dar uma entrada e financiar o restante? Só pode comprar com dinheiro à vista e o total do valor? Chegando aqui agora, pode financiar o apartamento de leilão? E a pergunta de Elis, se ela consegue comprar um imóvel parcelado. Então aqui, financiamento é diferente de parcelamento, né? O financiamento é de banco e tem juros. O parcelamento é o parcelamento judicial na justiça, não tem juros, tem apenas ali a correção monetária. Financiamento pela Caixa, em regra ali você pode dar 5% de entrada e financiar o restante. É claro que vai ser feita uma análise de renda, é claro que não é 5% para todo mundo, vai depender do perfil da pessoa, da renda, da capacidade de pagamento, do grau de endividamento, e os demais bancos 20%. E já no leilão judicial cabe ali, quando o leilão tem essa previsão e não tem lance à vista, o parcelamento, né? Que é você dar 25% de entrada e o restante em até 30 vezes, sem juros, sem nada, só com a correção monetária ali, né? Atualização monetária da prestação. E lembrando, né, que se tiver lance à vista, o lance à vista ali ele sempre prevalece sobre o lance parcelado aí no leilão judicial, mas tem casos aí que no leilão judicial às vezes não tem o lance à vista, né? Então você pode, se o edital tiver a previsão, né, fazer a proposta parcelada, né? A Caixa só está concedendo financiamento com entrada de 20%. Isso é o financiamento normal, né? Padrãozão lá. Para leilão de imóvel tem a possibilidade sim dos 5%. É claro que não é para todo mundo, como eu falei, né? Depende da pessoa, da renda, da capacidade de pagamento, do grau de endividamento da pessoa. Se ela já está comprometida, ela pode comprometer até 30% da renda. Mas sim, a Caixa financia 5%. Já pegamos vários aí, então não tem isso. E muito... essas pessoas que trabalham em banco normal ali, que não conhecem de leilão,
Se você chegar lá e perguntar para um profissional da Caixa, ele não vai saber de todas as condições, não sabe. Só quem conhece de leilão de imóvel sabe as condições específicas de financiamento, de aprovação. O cara que é da Caixa ali, que trabalha no dia a dia, a própria gerente da Caixa nem sabe dessas condições. Tem que ser um corretor ali credenciado, que conheça, que trabalha efetivamente com essa aprovação de crédito para leilão de imóvel. Então, se você perguntar lá para o funcionário padrãozão lá, ele não vai saber, ele não vai nem saber como é que funciona essa questão aí de leilão de imóvel, né? Beleza, galera? Então, aqui a próxima pergunta do Wesley, né? É o que acha de leilão de sala comercial? Sala comercial, depois da pandemia, eu acho que não faz tanto sentido, né? De regra geral. Com a pandemia, teve aí a questão do home office, né? Da pessoa trabalhar em casa. Então, teve uma queda muito grande aí de procura por salas. Então, a gente vê salas comerciais aí que não alugam de jeito nenhum. Às vezes a sala tem condomínio alto, então fica uma questão difícil você arrematar a sala e não conseguir alugar. Mas é regra geral? Não. Pode ser que seja uma boa área, uma área que tenha muita liquidez ali, muita procura desse imóvel, muita demanda e possa ser interessante. Mas no contexto atual, regra geral que a gente vê são salas que não alugam, né? Então eu moro aqui, onde eu moro, eu passo aqui, tem prédios comerciais com anúncios de sala ali que estão ali, aluga-se e vende, tem mais de ano e continua vazio. Então, na minha percepção, regra geral, nesse contexto atual, pós-pandemia, não entendo como um bom negócio. Regra geral, não é? Pode ter caso isolado que funcione? Sim, eu entendo aqui que o investimento para renda passiva, né? Para comprar e alugar, que é uma possibilidade também. Nesse contexto, eu não acho interessante, mas é claro que depende do caso concreto. Pode ter algum caso aí que seja interessante, uma boa localização, uma área que realmente vá alugar rápido ou até vender rápido, pode ser. Mas no contexto geral aí, pós-pandemia, não vejo aí como algo muito interessante, né? O Leonardo Rio Dias perguntando, então, no leilão que se pode pagar os 5% de entrada e financiar o restante? Sim, leilão de banco da Caixa Econômica, se o edital tiver essa previsão, e lembrando que os 5% não é para todo mundo, né? Claro que vai ser feita lá uma análise de renda, de perfil, capacidade de endividamento, enfim, mas pode sim conseguir aí aprovação aí de 5% de entrada. Dani Riso perguntando se no leilão do TRT se aceita a proposta de compra condicionada. Então vamos lá, o que é uma proposta condicionada? É uma proposta que não está de acordo com o edital. Se tivesse de acordo com o edital, não seria condicionada. Condicionada é que você estabelece uma condição. Por exemplo, eu dou esse lance aqui se não assumir dívidas de IPTU e condomínio, por exemplo. Isso é proposta condicionada. O juiz só vai avaliar uma proposta condicionada se não tiver lance. Se tiver um lance que está 100% de acordo com o edital, não cabe proposta condicionada, não cabe analisar uma proposta condicionada se tem uma proposta que está 100% de acordo com o edital. Então, proposta condicionada cabe em qualquer leilão? Você pode fazer em qualquer leilão judicial, pode se não tiver a proposta à vista. Então não tem isso, se é um leilão trabalhista, se cabe ou não cabe. Se não teve nenhum lance normal, acabou o leilão, você pode chegar lá, ato contínuo, e faz uma proposta direta nos autos condicionando. O juiz vai intimar o autor e o réu, né, executado, exequente, para se manifestar se concorda ou não com aquela proposta. Pode ser que as partes tenham interesse, sim, acham que é vantajosa e aceitem essa proposta e pode dar certo. Ou pode ser que o juiz já indefira de pleno, fala não cabe proposta depois do leilão, tem que ter transparência, tem que ter concorrência. Ou pode ser que o devedor não aceite. Então uma tentativa, né? Uma oportunidade. Você vai lá, faz a proposta, pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Um não você já tem, né? Mas não tem isso que tem diferença se é da vara civil, se é vara trabalhista ou não. Acabou o lance ali, acabou o leilão, não teve interessado, você pode muito bem fazer a proposta direto lá no processo, não há diferença aí se é trabalhista ou não, né? Josi perguntando aqui no edital como reconhecer o leilão de direitos. Na hora que ele descreveu bem lá, ele vai falar direitos sobre o apartamento número tal. Se ele não falar isso, ele vai falar apartamento número tal. Se ele fala que é a unidade, não é direitos, é o próprio imóvel. Então tem que olhar essa descrição do edital e a própria penhora também. Quando há penhora no processo, a penhora vai falar
O que está sendo penhorado? Os direitos sobre o apartamento número tal, os direitos sobre o terreno tal. Se é a penhora do imóvel, vai estar lá o que foi penhorado, o apartamento tal. Ele vai ter que ter essa diferença ali, né? Dizendo bem claro se é a unidade ou se são os direitos sobre a unidade, né? O Arnaldo perguntando aí, sua Caixa faz venda direta? Não, todos os bancos fazem venda direta. Venda direta aqui no sentido de qualquer venda após o primeiro e o segundo leilão obrigatório da lei da alienação fiduciária, do financiamento. É obrigatório realizar 2 leilões. Se não tiver vencedor, aí depois o banco vende de qualquer jeito. Tanto a Caixa, Bradesco, Santander, eles dão nomes diversos aí, mas para mim é tudo venda direta. Depois do primeiro e segundo leilão ali, chamo de forma genérica ali de venda direta. Qualquer banco faz após ali a consolidação, primeiro e segundo leilão sem licitante, sem interessado, o banco vai vender depois ao preço que ele achar mais conveniente. O Santander, por exemplo, faz ali o lance condicional, né, que você pode arrematar, mas depois o banco ainda vai analisar se ele aceita aquele valor ou não. Normalmente ele pede um valor ainda maior do que um valor ainda maior do que o que você arrematou, né? Daniela, como registrar arrematação de direito sucessório? Depende, vai depender do estado, do entendimento se a aquisição é arrematação, se a arrematação é ou não aquisição originária. O registrador provavelmente vai pedir que seja registrado o formal de partilha para registrar toda a sucessão, para atender o princípio da continuidade registral. Pode ser que o estado entenda que é aquisição originária, que é um entendimento que varia de estado para estado. Se entender que é aquisição originária, a própria carta de arrematação ali já resolve. Se não, vai dar muito mais trabalho de você ter que formalizar todas as transferências de propriedade até chegar ao final da carta, chegar na sua mão. Então vai depender muito aí do entendimento do seu estado, né? Parcelamento do leilão judicial, a partir de quando começa a pagar as parcelas? Da assinatura do auto da arrematação pelo juízo ou a partir da carta, né? A arrematação é perfeita, acabada e retratável depois da assinatura do auto, né? Pode ser que a carta leve aí, sei lá, 1 ano para sair, pode, às vezes atrasa, mas em regra você já está comprometido a pagar as prestações ali após a arrematação e a assinatura do auto, né? Dione perguntando aqui, na verdade afirmando, né? Não é fácil encontrar casas para comprar. Eu já acho que casa é mais fácil de você identificar oportunidades em casa do que apartamento. Apartamento é muito simples de se avaliar apartamento. Não tem muita coisa para ficar ali pensando. O apartamento, um prédio padrão lá com várias unidades, não tem muita diferença de preço. Não tem muita diferença. Casa não, casa já tem diferença. E quando não tem muita diferença, é fácil avaliar a unidade. Muito fácil. Então, se é fácil para você, é fácil para todo mundo. Então, muita gente disputa porque é fácil de fazer uma avaliação. Então, a demanda é grande, aumenta e acaba que o preço final sai mais alto. Quando você pega a casa, aí o negócio começa a dificultar. Uma análise de uma casa não é tão simples. Você vai ter que analisar primeiro o terreno, tabelar o valor do metro quadrado do terreno, depois a construção. Tem casa que tem um terreno maior que o outro, tem casa que tem piscina, tem outra que não tem piscina, tem casa que tem um pavimento só, a outra tem 2, tem casa que tem um monte de benfeitorias que a outra não tem. Então já começa a dificultar essa análise. Na hora que dificulta a análise, já deixa a concorrência ali pelo meio do caminho. São poucos os que realmente têm ali o domínio dessa análise de imóvel mais diferenciado. Tanto é que a maior parte das arrematações da Smart esse ano foram de casas. Temos casa aí em Campinas, temos casa Santana do Parnaíba, temos casa em Cascavel, outra casa em Campinas que arrematamos agora. Então, acho que o foco esse ano aí da arrematação da Smart tem sido até mais casa do que apartamento. Talvez até pela dificuldade da galera de precificar casas. Então, se você está com dificuldade, porque você não está conseguindo ainda fazer essa avaliação, essa precificação, porque na hora que você conseguir estabelecer ali uma metodologia de análise de imóvel, de precificação, você vai se destacar e se diferenciar em relação aos demais. Então eu acho que o cara que realmente sabe fazer, ele consegue pegar mais imóveis que são de análise mais complexa. Apartamento é muito fácil, joga na internet ali, anúncio do apartamento no condomínio tal. É padrão ali, não requer muita dificuldade, os preços não oscilam muito, né? Normalmente é muito padrão, a diferença entre um e outro é bem pequena, né? O Oswaldo aqui, bom dia, porque quando procuro o nome do proprietário na prefeitura não consigo ver quem é o proprietário, aparece o nome do banco.
Exatamente por isso. Já houve ali a consolidação da propriedade e o imóvel voltou para o banco passar, levar a leilão. Aí volta a propriedade para o banco, vai constar lá no IPTU o nome do banco, por isso que não vai constar mais o nome do antigo devedor, porque houve a consolidação da propriedade. Quando consolida a propriedade, o banco paga o ITBI, ele consolida a propriedade com ele, fica agora 100% com ele, o IPTU muda para o nome do banco, aí vai levar o primeiro e o segundo leilão. Bom dia, no leilão judicial, se o imóvel está ocupado, qual é o procedimento para a desocupação? Então, a maioria dos imóveis vai estar ocupado. O procedimento, vamos trabalhar aqui com leilão extrajudicial. Extrajudicial, você vai tentar uma negociação amigável, em 90% dos casos resolve. E é claro que no meio da negociação pode ser útil você oferecer ali uma ajuda financeira, um complemento, pagar os móveis planejados da pessoa, pagar 2, 3 aluguéis para a pessoa poder se restabelecer, pagar o frete, a mudança ali da pessoa. Então tudo isso é negociado para que você tenha essa posse rápida. A gente resolve aqui em mais de 90%. Desocupação, assim, desocupamos agora uma casa em Campinas, a casa avaliada aí em mais de 2 milhões de reais, pagamos 5 mil reais pela desocupação. O inquilino estava lá, conversamos, negociamos e pagamos 5 mil reais e ele saiu tranquilamente. Aí 5 mil reais com o valor, comparando ao valor da arrematação, comparando ao valor do negócio, é algo aí irrisório. Então, agora, tem casos que o cara não vai sair de forma amigável? Tem, aquele percentual menor ali, menos de 10% dos casos. Aí você vai entrar com a ação de missão na posse, que está prevista na lei da alienação fiduciária, que diz lá que tem um prazo ali, o juiz vai dar uma liminar para que o ocupante desocupe o imóvel no prazo de 60 dias. Então, não é também demorado. E já se for um leilão judicial, no próprio processo, você vai pedir após arrematar que o juiz peça a carta de arrematação e o mandado de missão na posse. Então, posse não é preocupação. Só é preocupação se o cara não fez as análises prévias antes. Se ele não identificou ali algum risco maior, fazendo essa análise prévia antes, a posse, a desocupação normalmente resolve rápido, né? A Laísa Borges perguntando, vocês têm um curso para quem quer começar nesse ramo? A gente, na verdade, tem mentoria, né, que é muito mais do que um curso, é algo muito mais prático, com acompanhamento ali nosso. São 2 encontros semanais, cada encontro online, né, toda segunda e quinta-feira, de 8 às 10, 10 e meia da noite, fora as aulas gravadas, e a gente está sempre presente, eu, Renan e Pedro, são 3 mentores, 100% presente, tirando dúvida, fazendo aconselhamento. Então, quem quiser arrematar, essa é a porta de entrada, mas as vagas foram encerradas, fechamos aí na semana passada a última turma. Na sequência aqui, Wagner Barbosa, ele diz: registrei a carta, o tabelião disse que a matrícula está limpa, posso confiar? Aí já está errado. Se ele registrou a carta, quer dizer que ele arrematou. Se ele arrematou sem assessoria, que eu suponho aqui que ele está fazendo tudo sozinho, ele tem que ter capacidade de entender a matrícula. Não pode entrar no leilão sem entender a matrícula. Se ele não sabe identificar na matrícula, arrematou e está querendo confiar na informação do tabelião, então já está errado lá atrás na premissa básica, de só entrar naquilo que você domina de ponta a ponta. Então, é pressuposto para você participar do leilão que você entenda ler edital e matrícula e identificar os gravames antes. Pelo que eu vi aqui, ele não entendeu, não sabe identificar gravame na matrícula, e isso é um problema. Não pode confiar. É claro que o tabelião, se o tabelião falou, o tabelião entende de matrícula, né? Provavelmente não tem problema nenhum. Mas o risco está em chegar nesse ponto sem saber se tinha algum gravame, algum problema ou não ali no imóvel. Que você tem que ler a matrícula e ter noção de identificar se tem algum ônus, algum gravame ali que possa comprometer a arrematação. Pode ser o caso de ter algo na matrícula que inviabilize o registro do imóvel. Pode acontecer. Por isso é importante, né, ter o domínio da matrícula do imóvel, dos ônus e gravames, entender todo o edital. Não dá para chegar lá no final e no final não saber ainda se na matrícula tem ônus e gravames. Já chegou no final ali, provavelmente deu certo aqui, né? Não tinha nenhum ônus, nenhum gravame, que o tabelião já validou, mas não dá para confiar lá no final. Você tem que fazer esse trabalho prévio de olhar a matrícula. Não pode participar de leilão sem ler edital e sem ler matrícula. Jamais, jamais.
Não tem como, pode ter lá uma ação que está gravada na matrícula e você não viu, uma ação decretando ali, fraude à execução, que o comprador que está ali realmente não é o comprador comprou de má fé. Pode ser que tenha uma ação ali já notificada na matrícula e você que está adquirindo pode de repente ser prejudicado por essa ação. Então não tem como entrar no leilão sem dominar matrícula de imóvel. Então se ele chegou até o final lá, já na parte de escriturar o imóvel, e sem saber se tinha ônus ou não, partiu de um pressuposto errado. Não pode, tem que entender. Ou você entende, ou você paga ali uma assessoria para alguém que entenda. Não pode chegar nessa etapa já sem saber, depois que você já arrematou, sem saber se tem ônus ou não na matrícula. Isso aí é um risco grave, né? Claro que provavelmente não tem nada aqui, né? Deve ser leilão extrajudicial para fazer a escritura aí, normalmente já está redondo. Mas é um risco, então procure entender e dominar bem matrícula, o que pode gravar a matrícula ali para evitar algum problema. Não dá para chegar nessa etapa ainda com dúvida se a matrícula ali tinha ônus ou não, né? Agora, se o tabelião falou que não tem ônus, pressupõe que ele tem conhecimento para isso, que de boa fé não ia te passar a informação errada. Mas assim, volta lá atrás e busca reforçar o seu conhecimento aí de matrícula. Tem que entender matrícula, tem que ler matrícula ali e saber entender para evitar algum problema, né? O Eduardo Paixão perguntando aqui, né? Ele arrematou um imóvel que há uma ação de reintegração de posse pelo próprio banco. Me habilito ou entro com nova? Então, a gente já pegou uns casos desse, né? Acho que o Banco Santander que costuma entrar com ação aí de reintegração de posse. Você pode se habilitar no processo para dar continuidade, de repente você pode deixar o processo correr. O que a gente faz em paralelo, antes de tentar se habilitar no processo ali, tentar a negociação amigável. Depois que arrematou e falando que já tem um processo em andamento, que às vezes o processo já tem até a decisão de admissão na posse, né? Sem necessariamente você lá entrar no processo, assumir ali o bolo ativo do processo. Na maioria das vezes resolve. Se não resolver, você pode assumir esse processo que já está em andamento, né? Pedir lá a substituição processual, ou pode entrar com outro. Entrar com outro, você vai partir do zero. Então é melhor você partir desse que já está em andamento. É claro que tem uma chance mínima de dar errado e você pegar uma sucumbência muito pequena, muito. Sucumbência ali, você perder em emissão na posse, é pouco provável. Então, tentaria ali primeiro de forma amigável. Não resolvendo de forma amigável, aí sim se habilitar lá no processo para dar continuidade a essa ação aí que o banco já está em andamento, né? O Rodrigo perguntando aqui, né? Bom dia, para fazer essa proposta de compra parcelada no leilão judicial só através de advogado, correto? Só através de advogado. É claro que tem alguns leiloeiros que permitem, né, que você faça a proposta parcelada de acordo com o edital ali na própria plataforma ou via leiloeiro. Aí você tem que ver o caso concreto. A gente sempre faz direto no processo, via advogado, né? Para evitar ficar dependendo de leiloeiro. Não vai passar não, a gente vai pagar a comissão. Mas às vezes tu joga lá, leiloeiro se enrola, não sei o que, a gente já faz direto nos nossos termos, direto no processo. Mas em alguns casos aí pode ser via leiloeiro ou a própria plataforma do leiloeiro aceita essa possibilidade de fazer ali a proposta parcelada, né? André perguntando qual a diferença sobre imóvel, direito sobre imóvel, unidade, nós já comentamos aqui no início, né? Imóvel é o imóvel, foi penhorado o imóvel, a propriedade, e você rematou o imóvel, a propriedade, você vai ter o imóvel. Direitos são outras coisas, você está assumindo uma posição contratual que esse cara tem em relação ao financiamento, vai assumir o financiamento, o saldo do financiamento, em regra, passa para o arrematante. Então você não está assumindo, não está comprando o imóvel em si, está comprando a posição que aquele cara tem naquele momento no contrato, que ele pagou algumas prestações e ainda falta algumas outras, e você vai assumir essas outras. Regra geral, vai depender aí do caso concreto, do que o juiz decidiu no processo, mas no geral é isso. Então tem que olhar com muito cuidado. Falou lá, leilão de direitos, já liga um alerta. Se você está começando agora em leilão, não participe, sugiro não participar, sugiro primeiro entender bem para depois entrar. Tem casos que pode ser oportunidade, mas regra geral tem pegadinha. E o cara que está começando agora, ele ainda não está apto a identificar essa pegadinha, né? O Paulo perguntando, na proposta condicional, posso oferecer valor menor após o segundo leilão? Após o segundo leilão pode, né? Se vão aceitar ou não, aí são outros 500, né? Se for leilão de banco, da Caixa,
A Caixa normalmente não aceita essas propostas, não. Normalmente é o valor que ela colocou lá e acabou, até porque ela tem vínculo, né, com a área pública, com transparência, com publicidade, concorrência, mas para os demais bancos e também para leilão judicial, eles vão avaliar, pode ser que aceitem ou não, né? Lei de Laura 72. Como é feito os lances e arremate dos imóveis? Você não pode visitar o imóvel, é tudo feito online? Exatamente, né? Hoje leilão é praticamente tudo online e você não visita o imóvel. Se o imóvel está ocupado, não tem como visitar. Só se estiver desocupado, aí vai estar a previsão lá no digital, né? Que o imóvel está desocupado, se quiser visitar tem que agendar com o leiloeiro que está com as chaves. Mas, regra geral, vai estar ocupado e você não vai conseguir entrar dentro do imóvel. Mas isso não é óbice para você deixar de arrematar, porque você faz a verificação direta, você faz uma vistoria na fachada do imóvel, se for apartamento no prédio, conversa com o síndico, levanta dados qual é a idade da construção, se é o seu imóvel novo. Não se é imóvel novo, você não vai gastar muito dinheiro com reforma. Se é um imóvel mais velho, aí você já coloca ali uma estimativa para gasto com reforma. O imóvel vai estar detonado. No imóvel novo, dificilmente vai estar detonado. No máximo, se o cara sai, leva uma coisa ou outra ali que você, comprando ali a um valor muito abaixo do valor de mercado, vai repor isso aí, já coloca, né, claro, na sua previsão ali orçamentária, financeira, antes da arrematação, de um valor para eventual reforma. Tem que ter essa gordura, né? Então você já previu, faz a reforma se for necessário e coloca o imóvel à venda. Então isso não é problema, não é necessário, né? Entrar dentro do imóvel para avaliar as condições dele. Pode ter uma surpresa ou outra num caso isolado? Pode, mas assim, pouco provável, né? Normalmente, se tiver assim, você no máximo vai comer grande parte do seu lucro, mas ter prejuízo é muito difícil mesmo. No máximo ali, se tiver algo muito... o cara destruiu mesmo o imóvel, você vai reformar ali, porque você já comprou ali normalmente com 50%, 40% de desconto. No máximo, tu fica no 0 a 0. A Cris Carol, venda online da Caixa, a guia do ITBI veio sobre o valor venal, ao invés de vir sobre a compra, o valor da compra, né? O que fazer? Então, aí entra naquela discussão da base de cálculo do ITBI. Quando é judicial, da Justiça, já é pacificado que é o valor da arrematação, não tem dúvida, as prefeituras aceitam, não questionam. Quando é extrajudicial, principalmente venda direta, né, depois do primeiro, do segundo leilão, aí já é uma compra e venda comum. Dá-se o nome de leilão, porque é uma disputa, mas não é aquela asta pública, tipo de um leilão judicial, obrigatório. Então, é meio dividido. A jurisprudência não é pacífica, dizendo que vai ser o valor da arrematação, embora, né, esteja caminhando para isso, com as decisões recentes do STJ, dizendo que o valor declarado pelo adquirente tem presunção de boa-fé, de veracidade, e para a prefeitura não aceitar, ela tem que abrir um processo administrativo específico para isso. Mas, na prática, algumas prefeituras têm lei dizendo que entre o valor apresentado pelo contribuinte e a base de cálculo, a planta genérica para fins de ITBI dela, vale o maior dos dois. Está na lei, o fiscal tem que cumprir, o auditor fiscal cumpre. Então, pode ser que não consiga resolver na esfera administrativa, aí vai ter que entrar com ação judicial, mas normalmente aí está ganhando. Praticamente 90% das nossas demandas aqui de ITBI, de casos de extrajudiciais, a gente está ganhando, que vai ser a tendência aí. Eu acho que em breve já vai ser pacificado essa questão também em relação ao leilão extrajudicial, não só judicial, mas em breve, muito em breve, também para leilão extrajudicial vai valer essa regra geral, que é o valor da arrematação. Não vai demorar muito não, já está caminhando para isso, né? O Jean Silvio perguntando, né? Leilão extrajudicial de pessoa física, maior risco, o que analisar? Interessante, né? Leilão extrajudicial, ou seja, de alienação fiduciária de pessoa física. É possível, não é só banco não. Porque a alienação fiduciária não é só de banco, prerrogativa de banco. Uma pessoa física pode fazer uma negociação com outra pessoa física utilizando ali um instrumento particular da alienação fiduciária em garantia. Então vai ser uma alienação fiduciária entre pessoas físicas. É possível, não é comum, é raro. Nós já fizemos uma vez aqui porque a gente comprou um imóvel, foi aqui em Belo Horizonte mesmo, né? Uma casa que não estava 100% regularizada. Tinha construções lá que não estavam respeitando ali o código de construção, o código de postura, né, do município, e teria ali um custo muito elevado, demoraria muito tempo para regularizar. A gente vendeu do jeito que estava.
só que não dava para vender financiado, né? O banco não aprovava porque não estava 100% regularizada. Então, para garantir essa negociação, que não foi 100% à vista, né? Teve uma parte ali, uma entrada à vista e o restante parcelado, a gente fez ali uma alienação fiduciária em garantia entre pessoas físicas. Então, enquanto o cara está pagando, a propriedade está com a gente. Ao final, quando ele quitar, a propriedade passa integralmente para ele. Se ele deixar de quitar no meio do caminho, o imóvel é levado a leilão para quitar essa dívida. Então, a gente já fez esse caso de alienação fiduciária entre pessoas físicas. O cara pagou tudo certinho, né? Não teve nenhum problema. Agora, esse caso aí, o cara deixou de pagar e o imóvel foi a leilão. A regra é a mesma numa alienação fiduciária com o banco, não muda nada. Agora tem que ficar atento aí à previsão lá das dívidas, né? Se preocupar com dívidas de IPTU e condomínio, né? O que está previsto nesse edital aí sobre as dívidas de IPTU e condomínio? Se tem dívida de IPTU e condomínio, quem é o responsável? Lembrando aqui que quando é banco e a responsabilidade está com o banco é uma instituição grande, sólida ali, que você sabe que vai pagar, né? Quando é pessoa física, você não sabe das condições de uma pessoa física de honrar esse pagamento. É claro que você está liberado pelo edital, se for o caso, mas se for uma dívida muito alta, pode ser que o cara lá que tem a obrigação de pagar não pague. E isso possa te trazer algum problema no sentido do banco, por exemplo, do condomínio não te emitir a CND e você precisa da CND de repente para fazer uma venda. É claro que você resolve isso judicialmente, né? Mas pode te dar uma dor de cabeça. Então, eu acho que o foco nessa preocupação aí de alienação fiduciária entre pessoas físicas, faz o checklist normal de uma alienação fiduciária normal e também olhar muito aí a questão da dívida de IPTU e condomínio, a dívida que pode acompanhar o imóvel, pode de repente no futuro aí, mesmo não sendo a responsabilidade da rematante, trazer algum problema no sentido de você não conseguir essas certidões devido aí à falta de pagamento de quem é o responsável, né? O Vanderlei está perguntando aqui, depois de arrematado, qual é o procedimento para escriturar antes que o banco, a construtora, o consolide? Então deve ser aquele primeiro caso lá, né, que tinha leilão de condomínio, leilão de direito sobre o condomínio, né, da dívida de condomínio e a alienação fiduciária. Qual é o procedimento para escriturar antes que o banco e a construtora consolide? Bom, vai consolidar se tiver dívida. A partir do momento que você arrematou, você é responsável por eventual dívida e está o devedor. Se tem dívida e não teve ainda esse leilão, cabe a você quitar essa dívida para evitar que consolide a propriedade. Depois de consolidou, aí não vejo muita alternativa não. Então, se você já arrematou, se colocou na posição do devedor fiduciante, tem dívida, para não ser consolidada a propriedade, se não for quitada essa dívida, aí vai consolidar e depois consolidou, fica meio que irreversível aí para quem tem esse direito, né? Engenheiro André Xavier perguntando qual é a melhor forma de montar o telegrama do correio para o ocupante na desocupação. Então, sempre que a gente arremata, né, e extrajudicial vai fazer aqui uma notificação para fazer uma tratativa amigável, a gente faz uma notificação extrajudicial via telegrama online, pelo site do correio, né, telegrama online. A gente já tem um texto ali padrão, né, dizendo que no dia tal houve o leilão de alienação fiduciária do imóvel tal, nós arrematamos através do lance no dia tal e a partir de agora a gente tem os direitos sobre o imóvel. E fala também da taxa, né, de ocupação. Cada mês que a pessoa fica no imóvel, ela está ocupando o imóvel de forma indevida e pela lei ela tem que pagar a taxa de ocupação no valor de 1% do valor da avaliação do imóvel, e usa tudo isso para pressionar a pessoa para uma negociação. Então basicamente é isso, né? Informar que arrematou o imóvel no leilão, citar a taxa de ocupação, colocar ali um telefone seu de contato para a pessoa entrar em contato contigo para negociar. Na maioria das vezes a pessoa entra em contato. Quando não entra, é claro que você consegue, né, pelas vias aqui, outras formas de pesquisa, né, identificar o contato desse ocupante. Aí você mesmo entra em contato e tenta negociar. Se não tiver negociação, aí não tem solução, né? Aí tem que entrar com ação de admissão na posse. E não adianta também criar expectativa demais, ficar prorrogando demais negociação. Negociação tem um prazo, tem limite. Não vai ficar 2 meses negociando. Se não resolveu ali em 1 mês, tu viu que o cara tá te enrolando, aí entra logo com ação de admissão na posse, não deixa passar tempo, né? Vou ficar 3 meses negociando uma saída. Não existe isso. Ou tu já finalizou a negociação ali 1 mês, ou o cara tá te enrolando. Então tenta colocar um prazo, uma data limite para a negociação. Passando dessa data, aí já distribui a ação de admissão na posse aí, para não perder tempo, né?
O Marco perguntando: bom dia, Pierre, é obrigatório levar o imóvel a leilão em caso de consolidação em alienação fiduciária, indiferente se for banco ou pessoa física? Indifere, a lei ela não tem restrição, tem que consolidou, tem que levar a leilão para poder quitar a dívida, senão não faz sentido, né? O Instituto da Alienação Fiduciária, a intenção é essa, né? É levar o imóvel a leilão para que, como produto da venda, você quite o saldo ali devedor. É a garantia, né, do cara que emprestou o dinheiro, do credor, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica, né? Não tem diferença, né? Uma pergunta aí sobre patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação normalmente tem aí em empreendimentos, loteamento, incorporação, que aquele empreendimento, né, vai construir um prédio, aí tem uma incorporação. A construtora, normalmente, ela tem vários empreendimentos. Cada empreendimento ali tem, vamos dizer assim, uma vida própria, né? Não pode a construtora misturar a receita, a pagamento de um, pegar a receita de um empreendimento, aplicar no outro. Então acaba que gera uma confusão ali. E para evitar isso, tem essa figura aí do patrimônio de afetação, né? Todo aquele empreendimento, todo aquele investimento, aquele imóvel, o terreno, todo o recurso que é captado com esse empreendimento é só desse empreendimento. Responde só por esse empreendimento para proteger o adquirente. Então, depois que dá a baixa aí na construção, né, que tem a baixa e a bis, que a construção já está ok, aí é só pedir, formalizar no cartório a averbação, né, desse patrimônio de afetação. Não tem nenhum ônus aí. É claro que tem um custo, né, mas não é nada que vai atrapalhar a arrematação, não, né? O Renato perguntando que imóvel ocupado dá muito trabalho e custo para ocupar? Não, é um ônus do negócio, né? Não dá trabalho. É claro que você vai ter que negociar, tentar uma tratativa amigável, mas faz parte do empreendimento. Eu digo, né, que investimento em leilão de imóvel, na verdade, é um empreendimento, é um negócio, não é um investimento tipo, comprei Bitcoin, deixei lá, vou dormir e fico a depender da oscilação ali do mercado, da conjuntura macroeconômica, enfim. Não, depende só de você, do seu trabalho, do seu esforço. Junta ali trabalho e investimento, não é só jogar o dinheiro, tem, é claro, uma carga de trabalho e por isso que dá um retorno muito alto, mas não é nada demais não, depois que você aprende aí o passo a passo, não tem mistério, né? O Leandro falando aqui que tem ultimamente muitos lance fakes, fazendo o imóvel ficar caro. Tem muito disso aí eu vejo muito nos imóveis da Caixa, né? Leilão da Caixa, né? Eu acho que o devedor, né, que tá perdendo o imóvel ali, ele cria alguns perfis fake e entra lá na disputa, ganha, né, com esse perfil só para tumultuar. E na hora que ganha, que ele é chamado, ele desiste, aí isso aí tumultua, atrasa o procedimento, é só para ganhar tempo. Mas o importante é você, arrematante, realizar o seu procedimento, sua análise toda, definir o seu limite máximo e disputar até o seu limite máximo, independente de quem está na sua frente. Por exemplo, você definiu que vale arrematar até 150 mil. O lance já está em 160, 170, 180. Não interessa, você vai lá, oficializa a sua proposta e o seu lance até 150, por quê? Depois, e é muito comum, depois lá que termina o leilão, essa galera toda que está na sua frente, ela pode ser desclassificada, porque pode ser lance fake. Então acaba que pode chamar o terceiro, o quarto, o quinto. Se você não dá a sua proposta porque você acha que não vai ser chamado, você joga fora a sua oportunidade. Já vi cara aqui que foi quinto, sexto, sétimo lugar da proposta, depois ser chamado, porque todo mundo que estava na frente desistiu, ou porque era fake, ou porque realmente deu lance e depois desistiu, não tinha condições de honrar. Então, dê o seu lance até o máximo que você já estabeleceu previamente, aí sim, depois você aguarda, pode ser que você seja chamado. Já vi muita gente aqui que nem lembrava mais do leilão ser chamado depois ali, porque todo mundo que estava na frente desistiu ou foi excluído aí porque era lance fake. Então faça ali, dê o seu lance, mesmo que já tenha um lance maior do que o seu limite, dê o seu lance lá na plataforma lá da Caixa para poder, de repente, depois ser chamado. O Diego falando, né? Vocês são muito fera. Agora, se vocês tivessem um aplicativo alerta de leilão que só comunica os leilões, era massa, pois o que eu vi de vocês dão muito caro. Não entendi muito bem aqui, mas o Mentorado Smart já tem essa ferramenta aí sim, o aplicativo, né? O Smart App, que tem tanto a calculadora Smart quanto também o banco de imóveis e preço, que dentre as diversas funcionalidades aqui, que são várias, né? Possibilidade de filtro, de excluir imóvel, tem o alerta também. Você coloca lá o imóvel, toda hora que tiver alguma movimentação naquele imóvel, alterou o valor, alterou alguma coisa no leilão, você é notificado, apareceu o imóvel nessa cidade que eu tenho interesse. Toda hora que aparecer imóvel ali, você recebe notificação também.
Então já temos essa ferramenta assim, né? Quais são as condições para que não se pague o imposto de renda no pós-arrematação? Aí depende do caso de isenção, né? Se você está comprando, está vendendo um único imóvel de valor até 440 mil reais, nunca teve nenhum benefício anterior similar nos últimos 5 anos, você tem isenção. Tem isenção de pequeno valor se você está vendendo um imóvel, o imóvel até 35 mil reais naquele mês, ou a sua cota parte naquele imóvel vale até 35 mil reais. Também tem isenção. Se você está vendendo imóvel para aplicar o produto dessa compra numa nova aquisição dentro do prazo ali de 180 dias, tem isenção também. Então tem uma série de isenções e tem que verificar, em regra ali você tem que pode utilizar cada isenção dessa aí por um período de 5 anos, né? Edna perguntando a partir de quando que pago o ITBI no leilão judicial e no extrajudicial. Então, no judicial, a gente espera para pagar, passar o prazo de recurso, né? Depois que arrematou, tem 10 dias para prazo de recurso, para eventual recurso. Porque pode ter um recurso no meio do caminho ali que você acaba que tenha em mente desistir da arrematação porque aquele recurso vai dar problema, realmente as alegações ali têm fundamento, e você vai desistir, você não vai pagar o ITBI para depois correr atrás de reaver o ITBI. Então, aí em regra a gente espera passar o prazo de recurso, depois não teve recurso nenhum, está tudo ok, arrematação perfeita, acabada e retratável, aí sim a gente paga o ITBI. No extrajudicial ali você vai ter que pagar para registrar, então vai ser logo após ali a expedição do documento, do contrato de financiamento, você vai ter que fazer o pagamento para poder registrar, senão não registra, né? Galera, vou abrir aqui para quem quiser entrar ao vivo. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, a gente está aqui ao vivo, né, em live das Smart Leilões. Isso. Você tem alguma pergunta específica? Quero sim. Eu estou tentando arrematar um imóvel e ele, no processo, tem fotos de avaliação como que ele esteja desocupado. Eu fui até o imóvel e ele está ocupado. A pessoa botou piso, botou tudo e alugou. Certo. Qual é o procedimento? Eu já estou na fase de fazer o depósito do valor judicialmente. Aí, nesse caso, como no processo estava desocupado e o imóvel está ocupado, existe alguma coisa? Eu vou ter que entrar com uma ação? Ou o juiz pode me dar a autorização de sair? Normalmente o edital ele traz a previsão ali se o imóvel está ocupado, se está desocupado, mas como é um processo judicial, você não precisa entrar com ação. No próprio processo, você pode pedir, né, via advogado, tem que ter um advogado, né, para poder peticionar no processo, expedir, né, depois da lei do auto de arrematação, que seja expedida a carta de arrematação, que é o documento para você registrar o imóvel, e também o mandado de missão na posse. Aí você pedindo, o próprio juiz ele vai expedir ali um mandado de missão na posse que um oficial de justiça vai cumprir. Não precisa entrar com outra ação, reintegração de posse, missão na posse, despejo, porque é inquilino aí, no caso, né? Não precisa nada disso. No próprio processo, o juiz expede ali. É claro que por ser inquilino, tem uma parte da jurisprudência aí que diz que teria que ser uma ação autônoma, ou seja, entrar com uma nova ação e ação de despejo. Eu discordo, mas assim, tem entendimento que seria isso. Mas se você pedir no processo e o juiz mandar, e o oficial de justiça cumprir, e aí resolve. Então, a solução é no próprio processo, sem também criar, chamar muita atenção para essa questão que é um inquilino, pedir lá um mandado de missão na posse, um processo com um advogado. Aí o juiz vai dar lá o mandado e vai ser cumprido pelo oficial de justiça. Então, não há necessidade aí de entrar com uma ação. Agora, pode ser que aí, por ser um inquilino, tenha essa questão aí de devedor... Não, a minha dúvida é porque no processo tem fotos do imóvel como eles receberam da construtora. Ainda não tinha nem acabamento, entendeu? No processo. É tanto que está sendo divulgado essas fotos. Só que eu fui ao imóvel e lá não, ele está todo arrumado, tem gente morando. Aí a minha dúvida... Que bom que você vai pegar ele arrumado já, né? Exatamente. Muita gente está achando que ele não tem nada, mas ele está arrumado. Eu fui olhar. O fato de ter a foto lá atrás, ela não vincula, né? Tem que ver a previsão do edital. E o edital, ele traz a previsão na época que ele foi publicado. Pode ser que naquele momento estava ocupado, depois ocupou. O que importa é que, de fato, tem alguém lá. E, de fato, você tem que tirar a pessoa de lá. E a via é peticionar no processo para o juiz pedir um mandado de emissão na posse. Mesmo que tenha foto lá dizendo que está
mostrando que estava desocupado. Eu não sei de quando são essas fotos, pode ser uma foto de 2 anos atrás, o processo demora, né? Na hora que foi feita a avaliação, estava desocupado, depois foi ocupado. Tem que ver também o que estava no edital, se o edital falava desocupado ou ocupado. E se No o edital eu já falava... li todinho, não fala isso. Não Não fala nada fala de de estar ocupação, né? ocupado, não fala. Se não Não fala fala. aí, não teria como também usar isso como um artifício para tentar desistir, mas eu acho que nem vale a pena desistir. Se for algo legal aí, já está reformado, é só pedir via advogado ali que o juiz despeça o mandado de admissão na posse, no próprio processo. Segunda pergunta, quando vai abrir a próxima turma? Acabamos de fechar isso. Semana passada a gente abriu as vagas, né? Acho que foi na terça-feira, já fechamos as vagas. A gente não está com previsão não, mas normalmente a gente termina uma turma para abrir a outra, a gente coloca no nosso link aqui, né, na bio, uma lista de espera. Então a senhora se inscreve lá, que na hora que a gente for abrir, a gente cria um grupo e avisa, né? Vamos abrir a turma. E quem está nesse grupo tem acesso a essa informação ali em primeira mão. Beleza? Tá, obrigada. Depois, excelente dia para vocês. Comenta lá pra gente no inbox se deu certo ou não essa emissão na posse aí, a gente gosta de saber. Manda lá direto pra gente. Mando sim. Obrigado. Obrigada. Tânia. Bom dia. Com Deus Tchau. aí, um abraço. Bom, galera de Marte, vimos aí, né? Tânia comprou imóvel, né? Tinha foto lá do imóvel desocupado, sem piso, sem nada. De fato, o imóvel já está até melhor, né? Já está com piso, em condições de uso. Está lá com o inquilino. Tem uma parte da jurisprudência que diz que, nesse caso, não caberia a emissão na posse, né, no próprio processo, que teria que ser uma ação autônoma. Mas, na prática, se o juiz mandar ali, desocupa de fato. Então, pode ser que no próprio processo, aí, a primeira tentativa no próprio processo, pedir para o juiz aí mandar a emissão na posse, ou, de repente, até conversar com o inquilino ali, que pode ser que ele entregue de forma amigável, mesmo no processo judicial, em alguns casos, a gente já antecipou a posse em tratativa amigável com quem estava ocupando. Então é isso, galera. Fechamos aí mais um Smart Responde. Se ficou alguma dúvida aqui que a gente não respondeu, pode mandar direto lá, inbox, que a gente responde. Fique com Deus, tenha um ótimo dia. Forte abraço.